Olá! Hoje eu vou falar para vocês de 8 verdades sobre emagrecimento. Será que são verdades mesmo? Eu sou a Cássia Fontes, nutricionista. Sejam muito bem-vindos ao canal Nutri Você. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e vamos ao que interessa. Então vamos lá! Comer de 3 em 3 horas é a primeira, hein? Comer de 3 em 3 horas não emagrece? Emagrece ou não emagrece? Então vamos entender. O que faz uma pessoa emagrecer de fato não é a frequência, né, com que ela come, né, os horários, não é isso. O que vai fazer uma pessoa emagrecer é ela consumir menos energia do que de fato ela gasta. Cada pessoa tem uma necessidade de energia, né, uma necessidade de caloria. Se a pessoa consumir mais energia do que de fato ela gasta, ela vai engordar. E aí vai aparecer aí a gordurinha corporal. Se a pessoa comer o mesmo tanto, ela mantém o peso. E se a pessoa tem a intenção de emagrecer, ela vai precisar comer menos do que a necessidade dela. Então aí o seu corpo vai pegar toda a gordurinha de reserva e vai converter em energia para você utilizar. Então é aí que você vai emagrecer. Mas vejam bem, eu não estou falando aqui que não é correto comer de 3 em 3 horas, né? Porque isso depende muito de cada pessoa. O correto é a gente comer quando sente fome física. O seu corpo desperta a fome, te avisando que a última refeição já foi digerida, já foi absorvida, né? Então aí você tem fome. E aí, algumas pessoas comem de 3 em 3, de 4 em 4, algumas pulam o café da manhã, mas depois fazem de 3 em 3, né? Então, assim, eu não tô levantando aqui esta questão da frequência, tá? Eu só tô dizendo que não é a frequência que vai fazer a pessoa emagrecer ou não. O que emagrece é ingerir menos calorias ou energia do que de fato ela precisa, ok? Então, segunda, o açúcar é um perigo para a saúde? Vamos entender. Existem vários tipos de açúcar. Tem o açúcar vindo das frutas, tem o açúcar vindo do leite, né? O açúcar de coco, agora aí também o pessoal tem falado. Tem os açúcares, né, que não fornecem nenhuma caloria, os, né, que a gente chama de adoçantes, que tem o poder de adoçar também. Então vamos entender aí o que seriam esses açúcares, né? Porque alguns não vão te fazer mal, muito pelo contrário, eles vão te fazer bem, eles vão te fornecer energia. Tem três tipos de fontes alimentares que a gente tem que prestar bastante atenção e que são importantes para a gente, que é a energética, então alimentos que nos fornecem energia, construtores, alimentos que vão fazer a manutenção do nosso corpo, ou construção mesmo, né, de células para repor, tudo mais, e tem também os reguladores que vão fazer regulação. Então, assim, quando eu penso nos energéticos, os alimentos que mais vão me fornecer energia são os carboidratos, que viram, né, no final do seu processo de digestão, absorção, eles vão virar açúcar. Então não dá pra gente levantar a bandeira de que o açúcar faz mal. Agora, qual é o açúcar que faz mal, né? O açúcar refinado, né? O açúcar branco. Esse açúcar, sim, ele faz mal para o nosso corpo, principalmente se ele for consumido em excesso, tá bom? Então, assim, não vamos confundir. Terceiro, a tapioca engorda mais do que o pão? Depende, né? Se você consome mais tapioca, mais pão, vai depender. Mas assim, vamos comparar um com o outro. Quando eu penso em valor calórico, a tapioca, ela tem um valor calórico menor do que o do pão. Então, por valor calórico, a gente entende que o pão engorda mais. Só que tem uma questão aí super importante, né, que é o índice glicêmico de cada um, né? A tapioca tem um índice glicêmico maior do que o pão. Então, nesse sentido, ela pode elevar, né, fazer picos de insulina, elevar a glicemia sanguínea, fazer picos de insulina e, por consequência, engordar mais. Então,
Tudo vai depender. O que é legal para você segurar esse índice glicêmico tanto do pão quanto da tapioca é colocar sempre junto no consumo algumas sementes, né? Uma gordura boa, uma proteína. Aí você melhora esse índice glicêmico, tá? Mas assim, o consumo vai depender da quantidade que você faz de um e de outro. E quando eu falo também nesse valor calórico, ele não é tão gritante assim, tá bom? Que você tenha que fazer preferência por um e não pelo outro por conta do valor calórico. Gente, só para deixar claro, essa tapioca que eu tô falando é a tapioca que a gente compra no mercado, né? Que a gente faz na frigideira. Ela pode vir na embalagem como massa para tapioca, tá bom? É essa aí que eu tô falando. Porque ela pode mudar o valor calórico se for uma tapioca granulada, por exemplo, tá? Quarta, o suco detox não anula os dias de junk food. Então entenda, suco vai anular os dias que você botou o pé na jaca, que você comeu um monte de gordice, que você chama do dia do lixo, que você comeu um monte de besteira. Olha, vários nomes para isso, né? Então, gente, entenda, o suco detox não é milagroso. O suco detox não faz esse processo de desintoxicação. Quem faz o processo de desintoxicação do nosso corpo é um órgão maravilhoso que é o fígado. O nosso fígado é um órgão que a gente tem que ter um carinho enorme por ele, porque ele faz funções que você nem imagina, até de coagulação sanguínea. Então, cuide do seu fígado, tá bom? Ele é o responsável por fazer desintoxicação, seja de alimentos, seja de drogas, medicamentos, certo? Então, os sucos não fazem milagre. É lógico que tem no suco uma grande quantidade de componentes reguladores, que são as vitaminas e os minerais. E eles sim, né, fazem toda a diferença para a alimentação, mas não fazem desintoxicação. E você precisa sempre consumir esses alimentos como suco? Não, você pode consumir esse alimento como salada, você pode comer a fruta, né? Então, assim, que é até melhor do que o próprio suco, porque aí você mastiga, as fibras estão ali em maiores tamanhos, você não acumula quantidade de frutas, então, né? Porque no suco você vai de repente ter que pôr mais fruta, mais verdura. Então, quando você consome in natura mesmo, é ainda melhor do que ficar fazendo o suco, tá? O suco é melhor tomar suco do que tomar álcool, tomar refrigerante? Sim. É melhor tomar suco do que não tomar nada, não comer salada? Sim. Né? Mas não é o suco que vai fazer desintoxicação. Quinta, nenhum chá emagrece? Então vamos entender também. Assim como os sucos, os chás, eles não são milagrosos, né? Se você não mudar os seus hábitos alimentares, continuar comendo a mesma quantidade, você já está acima do peso, não adianta e você se entupir de chá porque você não vai emagrecer. Sinto muito lhe informar. É lógico que o chá tem propriedades que podem te ajudar se você fizer um controle alimentar. Porque os chás, eles podem ser termogênicos, eles podem ser diuréticos, e aí eles podem auxiliar sim no emagrecimento, mas só se você fizer um controle alimentar, você fizer mudanças de hábito, você ajustar a sua necessidade energética. Sexta, o ovo é melhor do que o whey? Whey protein, né, que as pessoas usam aí para atividade física. Essa daqui é bem focada para quem faz atividade física, né? Então vamos lá. Os dois são ricos em proteínas, né? E que as proteínas são extremamente necessárias aí, principalmente para reposição, né? De massa muscular, força, melhor desempenho, né? Então vamos ao comparativo. O ovo é rico em albumina e o whey já vai ser uma proteína vinda do soro do leite. Quando eu penso no ovo, ele é de fácil acesso, né? Ele é de alto valor biológico,
A desvantagem dele comparado ao whey é que ele pode ser de uma absorção mais lenta, né? Digestão, absorção mais lenta. E ele também pode provocar gases, dependendo aí de cada pessoa. E aí pode ser um incômodo, né? E o whey? O whey tem 3 tipos, né? Eu tenho concentrado, isolado, hidrolisado. E aí, dependendo do tipo de whey, vai também influenciar no valor, né? Então, o whey de uma absorção mais rápida já seria o hidrolisado, ele já é bem mais caro, então não é de fácil acesso, né? Mas eles têm um alto valor biológico. A questão é que o whey também já é um processo industrializado, então ali você já tem componentes químicos ali, então aí você vai avaliando aquilo que é melhor, né, para você. Eu sou favorável àquilo que é sempre o mais natural. É lógico que o whey vem de um produto natural, que é o soro do leite. Mas aí você precisa ver aí na embalagem o que colocaram a mais nesse whey, se vale a pena, né? Então, aí vai da questão de você avaliar. 7ª, o pão integral engorda do mesmo jeito que o pão branco? Então vamos pensar, né? Em termos de calorias, eles são quase a mesma, né? A diferença é bem pequena. O que vai mandar aí é a quantidade de fibras que você vai encontrar no pão integral. E aí, quanto mais fibras, menor o índice glicêmico. Então, menor o pico de glicose sanguínea, menor insulina, menor engorda, tá? Mais ou menos assim, né? Falando de maneira bem grosseira. Então, seria mais vantajoso o pão integral. É lógico que o pão integral, hoje em dia, que a gente encontra no mercado, ele acaba tendo muitos aditivos, né? Então, vai da questão aí de avaliar, né? Porque você pode também pensar num pão caseiro, né? Aí o pão integral seria bem interessante, né? Mas não é todo mundo que tem disposição para estar fazendo um pão caseiro. E o pão, quando a gente faz em casa mesmo, pão caseiro, ele fica bem firme, né? Bem duro. Então, né? Fica aí uma questão de avaliação. 8ª, para encerrar, fígado gordo é causado por excesso de carboidrato? Fígado gordo é esteatose hepática. E a resposta é sim, gente. O excesso de carboidrato, o excesso de açúcar branco aqui, o excesso de fritura, de gordura associado a um sedentarismo podem levar a uma esteatose hepática. Pessoas obesas, diabéticas, elas têm um risco maior, né, a desenvolver esse tipo de doença. É lógico que também é um tipo de doença desenvolvida por excessos de álcool, né? Então, a gente tem que ter um equilíbrio enorme com a nossa alimentação, um cuidado, uma atenção, né? Nada de excessos. Excessos fazem mal, é sempre um equilíbrio, né? Eu espero ter te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários, eu vou adorar responder para você. Se você gostou, já deixa o seu joinha, compartilhe com os amigos, essas informações podem ser importantes para eles. E aí nos vemos nos próximos vídeos. Um grande beijo. Tchau.